Hello people, eu sou a Nicole e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim fazer aqui um vídeo que vocês me têm pedido, que é um study vlog. E como eu tenho tido muitos testes, amanhã vou ter testes de história e vou ter testes de francês e no vídeo de hoje vou-vos mostrar um bocadinho dos resumos que eu já fiz, do que é que vai ser mais ou menos, vou-vos tentar dizer aquilo que eu sei e vou ver aquilo que eu também não sei muito bem, então por isso vamos embora. Mas não se esqueçam de deixarem o vosso like, de subscreverem no meu canal caso vocês ainda não sejam subscritos, ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade e vamos embora. Enfim, povo, são tipo umas 50 a 60 páginas de história, não são todas, algumas a setora passou à frente porque a setora tinha metido coisas da Rússia, a Rússia czarista, e não vai sair, então essa parte nós já não vamos estudar. A setora de francês, que também vamos ter teste de francês, eu já fiz aqui os resumos, porque nós íamos supostamente ter esta questão aula na quinta-feira passada e passou para segunda-feira, então já tinha feito os resumos de tudo. E ela também nos tinha dado estas folhas com vocabulário, para nós decorarmos o vocabulário todo, e depois ela disse que ia ser alguns verbos também. Então, eu acho que já sei mais ou menos, mas também vou escrever numa folha à parte outra vez o vocabulário todo e os verbos, para ver se eu ainda me lembro de todos. Mas o que eu estou mais focada é mesmo história, porque eu acho que tem muito mais matéria do que francês para estudar. Então, é isso. Eu acho que vou começar por história e depois no fim vou dar uma revisada em francês. Enfim, vou-me focar em ler algumas partes do livro, que é para eu não decorar, mas saber, porque às vezes não me adianta nada decorar, porque eu depois com os dinheiros vou lá e eu esqueço-me de tudo. Então, não é muito saudável, entendeu? Então eu vou aqui e vou ler primeiro e depois eu venho e dou-vos aqui tipo uma explicaçãozinha básica. Enfim, depois já tenho toda esta matéria que está no livro, porque eu concentro-me mais em ler a matéria do que propriamente em decorar a matéria ou em decorar aquilo que está nos resumos, porque às vezes o que está nos resumos é muito resumido e eu foco-me primeiro em saber aquilo que está no manual, porque às vezes a professora mete mais detalhes do manual do que propriamente algo que está resumido, porque nos resumos eu acho que me servem mais para me guiar. Por exemplo, se eu tiver... eu vou pondo por tópicos, vou pondo por pontos, que é para eu saber que aquilo depois tem um desenvolvimento, mas o que é que está naquele desenvolvimento eu sei mesmo, não decoro. Então, eu acho que eu desaprendi a fazer resumos, porque eu, por exemplo, para Fisicoquímica,
para português, para todas as disciplinas, eu não costumo fazer resumos. Eu faço mesmo para a história e para a geografia, que eu vou ter para a semana, e por sinal, você mesmo preciso de resumos. Porque está fácil mesmo, viu? Estou muito a chorar. Estou a lembrar quantas páginas é que de certeza que vamos ter que estudar. E é que assim, eu vou confessar que eu não sou uma aluna muito atenta na sala de aula, porque eu a primeira mosca que eu vejo, eu penso assim, quantos quilómetros é que esta mosca já percorreu para chegar aqui? Eu juro que eu penso assim, eu não tenho culpa. Eu às vezes pego numa chiclete para me tentar concentrar, mas assim, eu ouço detalhes da aula. Eu acho que eu aprendo melhor, como diz a minha história de português, às vezes aprendo-se melhor sozinho. E eu aprendo melhor assim, eu vou ler o livro, eu lembro-me daquilo que a senhora disse na aula, mas eu não estou completamente atenta. No final do dia eu sei fazer mais ou menos, mas é por muitos tópicos, eu não estou atenta na aula toda. Eu sei que eu tenho que melhorar isso, entendeu? Mas é um pouco difícil para mim. Enfim, eu vou-vos explicar alguns tópicos que eu gosto muito, confesso que gosto muito dos tópicos. Eu nunca na minha vida pensei que eu ia gostar de estudar tópicos de história, mas eu estou a gostar de estudar tópicos de história. E está tudo desorganizado, mas pronto. Eu gosto muito do tópico 13 e do tópico 14, que são os loucos anos 20 e a emancipação feminina, que eu já vos vou explicar mais ou menos em que é que consiste. Mas primeiro vou-vos explicar alguns tópicos que eu sei e vou tentar resumir ao máximo, e também quero saber se vocês percebem um pouco dos tópicos ou se vocês já sabem no que é que se desenvolve e o que é que vocês estão a estudar a história neste momento. Eu quero saber, portanto, deixem aí nos comentários que eu vou ler e vou curtir. O primeiro tópico que a professora pede aqui é justificar a corrida à África. Então, basicamente na segunda metade do século XIX foram feitas expedições, foram criadas viagens à África para explorar os meios materiais que havia lá, os mercados. Foi possível documentar mapas, descobrir as belezas naturais da África, e isso fez com que aumentasse a disputa do território africano pelas potências europeias. Basicamente, se a professora perguntar algumas das coisas que permitiu-se fazer na corrida à África, eu vou dizer que eles queriam procurar novos mercados para expandir a economia e que queriam territórios também, mas que queriam acesso à matéria-prima. Num contexto, é mais ou menos isto. Porque o permitiu documentar os mapas e estudar e conhecer as riquezas naturais não é bem porque é que eles foram lá, é mais o que é que aquilo, as descobertas, depois de eles serem descobertos e de lá, o que é que aquilo permitiu saber, é mais ou menos isso. Depois, relacionar a Conferência de Berlim com o mapa cor-de-rosa e o ultimato inglês. Este é biggest. Eu estava a estar com amigos meus e eles fizeste 12 linhas, fiz, assim, eu sei que um resumo é suposto ser resumido, eu resumi, não, mas vou saber o que está aqui, portanto, é isso que importa, entendeu? Basicamente a Conferência de Berlim ocorreu entre 1884 a 1885 e nessa conferência acabou-se com a ocupação histórica e impôs-se a ocupação efetiva. No que é que isto consistia? Basicamente, a ocupação efetiva defendia que os países que descobrissem não iam ficar com esse território, como na ocupação histórica. A ocupação efetiva eram basicamente priorizar os países que eram desenvolvidos, o que fazia com que a França e o Reino Unido fossem mais valorizados neste novo meio que se impôs, pela ocupação efetiva. Isto defendia que os países que tivessem mais meios de ocupação, que tivessem mais poder, é que iam conseguir ter esses territórios. Portugal estava um bocado decadente. Portugal disse, não, vamos ter que arranjar alguma forma de conseguir esses territórios. Então Portugal acabou por aumentar
as viagens e procurou reforçar a sua posição. Então, em 1886, ele estabeleceu um acordo com a França e com a Alemanha que estabelecia que eles podiam ocupar o território africano, ou seja, Portugal criou um mapa cor-de-rosa que consistia em juntar a Moçambique a Angola. E o que é que o ultimato inglês vai fazer com os portugueses? Basicamente, o ultimato inglês, os ingleses a destruir os nossos planos portugueses, a destruir o sonho do mapa cor-de-rosa. Os ingleses queriam construir um caminho de ferro que unia o Cairo, do Egito, ao Cabo, da África do Sul, o que fazia com que passasse pela Angola e Moçambique, então iam ter que confrontar Portugal. E a Inglaterra disse, não, vocês não vão criar esse mapa cor-de-rosa, então impuseram um ultimato a Portugal, que consistia em que se Portugal não desistisse de ocupar os territórios de Angola e Moçambique, a Inglaterra enviava um ultimato a Portugal, ou seja, lutávamos. Portugal cedeu ao ultimato porque não tinha meios para enfrentar a Inglaterra, o que provocou muito descontentamento à monarquia, protestos contra os ingleses e ondas nacionalistas. Ou seja, as pessoas começaram a não gostar da monarquia. Depois, aqui a senhora pede para descrever os antecedentes políticos e económicos da Primeira Guerra Mundial. Nós temos rivalidades económicas, as disputas territoriais e tensões nacionalistas. As rivalidades económicas ocorreram entre o Reino Unido, a França e a Alemanha, que lutavam pela posse de colónias que eram ricas em matérias-primas, money, e pelo controle de mercados. E as disputas territoriais, a França queria rever a Alsácia-Lorena em 1871 e a Itália queria possuir o território africano. As tensões nacionalistas eram do Império Otomano e o Império Austro-Húngaro, que lutavam pela sua independência. Aqui depois pede, no contido 4, identificar os países que formaram as duas alianças político-alimentar. Eu devo estar com fome, juro. Militares. Então, temos a Tríplice Aliança, que é formada pelas potências centrais, que é o Império Otomano, o Austro-Húngaro e pela Itália. E este foi formado em 1882. E depois temos a Tríplice Entente, que são os aliados, que esta foi formada em 1907 e é composta pelo Reino Unido, pela França e pelo Império Russo. Depois, o conteúdo 5 é descrever as fases da Primeira Guerra Mundial. No início da Primeira Guerra Mundial esperava-se que esta durasse só alguns meses, mas a Primeira Guerra Mundial acabou por se estender durante 4 anos. Enfim, a primeira fase da guerra foi a Guerra dos Movimentos e esta durou 1 ano, foi de 1914 a 1915. O que é que aconteceu basicamente nesta guerra? O Japão juntou-se aos aliados e declarou guerra à Alemanha, e o Império Otomano juntou-se às potências centrais. A fase da guerra, que é a Guerra das Trincheiras, que foi aquela que durou mais tempo, é de 1915 a 1917. Esta foi a fase mais dura e fria, mais longa e dura da Primeira Guerra Mundial, onde os soldados tinham que viver em trincheiras, que eram basicamente os buracos escavados na terra, que tinham muito comprimento, e as pessoas tinham que ficar lá a viver durante 4 anos. 4 não, né? Mas 3 que eles ficaram lá. E aquilo era um estado muito decadente. Os soldados passavam fome, frio, tinham que enterrar os cadáveres, o que atraía ratos e podia provocar doenças infecciosas. Não era nada confortável. E durante a Guerra das Trincheiras, Portugal e a Itália entram no conflito, para o lado
dos aliados. Depois, na terceira fase da guerra, que é a mundialização do conflito, que é de 1917 a 1918, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha e entram no conflito, e a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e assina um trato de paz com a Alemanha. E depois assina-se o armistício, que é o fim da guerra. Depois, no conteúdo 6, é mostrar as alterações políticas, geográficas e económicas do pós-guerra. Vou fazer um resumo, porque isto aqui está muito resumido. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Basicamente, a Alemanha entrou em guerra com muitos países, como nós podemos aqui perceber. Para mim, a Alemanha e o Reino Unido não param quietos, armam um conflito com toda a gente. Pronto. E a Alemanha teve que ceder e impuseram à Alemanha que a Alemanha pagasse os estragos que ele fez nesses países. Ou seja, ocorreu uma desmilitarização da Alemanha, um fim do Império, uma imposição de duras sanções económicas à Alemanha, uma fundação da SDN, que é a Sociedade das Nações, e o surgimento de novos Estados, a Polónia, a Checoslováquia e a Finlândia. Primeira folha, check. Ok. Depois, justificar o fim da supremacia europeia. A supremacia europeia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa encontrava-se devastada, tinha os prédios destruídos, muitas pessoas feridas e mortas, o que provocava uma falta na mão de obra e provocava o desemprego e a fome, o que provocava também um descontentamento social, ou seja, pobres. Bem direta. Ou seja, pobres. Nesse tempo a Europa precisou de ajuda, então os Estados Unidos, eles tornaram-se a maior potência europeia porque acabaram por mandar bens materiais para a Europa para ela conseguir reconstruir esta coisa toda que foi destruída, e tornou-se assim a maior potência europeia. Conteúdo 8. Descrever os antecedentes políticos, económicos e sociais que estão na origem da Primeira República Portuguesa. Lá vou eu outra vez. Pronto. Os antecedentes políticos eram uma instabilidade política com o governo de João Franco, que foi em 1906, que Dom Carlos precisou de uma pessoa para o governo, então elegeu Dom João Franco, e este provocou muita instabilidade política, criando uma ditadura, porque veio à tona que tinham pegado em dinheiro da família real, e o Dom João Franco impôs uma ditadura que era contra a política republicana que se tinha estabelecido, e a maior parte da população era a favor das medidas que esse partido político, que era o Partido Político Republicano, tinha. Então o Dom João Franco tirou a liberdade de expressão desse partido político, o que fez com que se tornasse outra vez, com que se criasse uma rebelião de contestações sociais. Com o ultimato inglês, as pessoas criaram ainda mais contestações à monarquia, o que fazia com que as pessoas estivessem sempre descontentes, e surgiram também novos partidos. E na economia, Portugal encontrava-se muito dependente dos outros países, então a nossa economia é um bocado fraca. As principais medidas governamentistas da Primeira República, tivemos várias. Tivemos sociais, que foi a aprovação de lei de divórcio, os direitos iguais da mulher e do homem no casamento, e direito ao voto para pessoas de mais de 21 anos. Nas educativas foi a formação de professores, a criação de novas escolas primárias e universidades de Lisboa e do Porto, e ensino gratuito e obrigatório dos 7 aos 10 anos.
Políticas, que foi a laicização do Estado, foi a criação do registro civil, o estabelecimento do ensino laico nas escolas e a liberdade religiosa. No trabalho foi o direito à greve, 48 horas de descanso e o estabelecimento de descanso obrigatório ao domingo. Depois, conteúdo 10, identificar os motivos da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Alguns acreditavam que a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados, era a única forma de garantir a manutenção das colónias em África e consolidar o reconhecimento internacional do novo regime. Basicamente, se nós estivéssemos do lado do Reino Unido, nós estávamos bem, porque já que o Reino Unido foi aquele que nos pôs o ultimato inglês, que nos impediu de unir Moçambique a Angola, se nós estivéssemos do lado deles, do lado dos aliados, nós íamos conseguir muito mais coisas. Até que o Reino Unido nos tinha pedido para nós aprisionarmos navios da Alemanha e nós dissemos, não, nós não vamos aprisionar porque senão a Alemanha veio para contra nós. Porque a Alemanha já tinha ameaçado que se nós aprisionássemos navios iam entrar em guerra, mas o que é que nós depois fizemos? Depois de muita insistência, aprisionámos 70 navios e a Alemanha entrou em guerra com Portugal, não é? A Alemanha vai ser muito fixe e vamos lá desligar o país que isto vai dar super certo. Hashtag confia. Mas foi isso. Depois, relacionar as dificuldades da economia e a instabilidade política com o declínio da República Parlamentar. Na economia, Portugal tinha uma economia muito fraca, porque depois da Primeira Guerra Mundial nós perdemos muita coisa, né? Aumentaram-se, a moeda ficou desvalorizada e aumentaram-se os impostos, ou seja, aumentou-se a inflação, o que provocou uma descontentação social. E depois, na política, houve muitas sucessões de governos e de presidentes da República e a oposição de grupos de governos conservadores a republicanos e monárquicos, levando ao fim da Primeira República e originando ditaduras militares. Mais uma folha, check. Depois, descrever as transformações sociais após a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Grande Guerra. Através de sindicatos, aprovou-se a legislação laboral e social pela fixação do salário mínimo e o descanso semanal obrigatório e a proteção contra acidentes no trabalho. O setor terciário fez com que crescesse as classes médias, que vieram a desempenhar grandes papéis nas mudanças políticas, sociais e culturais do século XX. Depois, caracterizar os loucos anos 20. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o nível de vida da população melhorou e as cidades encontravam-se mais animadas. Este período, conhecido como os loucos anos 20, veio implementar os gostos pela música, que se criou nova música, o género de música jazz, pela dança, Charleston, Foxtrot e o tango. Os espetáculos, como por exemplo, começaram-se a frequentar cinemas e também se começaram a frequentar teatros e também casas de chás, não tem a ver com os espetáculos, mas também se começaram a frequentar, e pelo desporto. Depois, mostrar a importância da emancipação feminina. A emancipação feminina foi crucial para promover os direitos iguais, defendendo que as mulheres deviam ter os mesmos direitos e oportunidades que os homens. Ou seja, este movimento contribuiu para o progresso social, económico e cultural, promovendo também uma sociedade mais igualitária e justa. Ou seja, as mulheres começaram a ter direito ao trabalho, começaram a ter os mesmos direitos que os homens, porque antes defendia-se que o lugar da mulher era em casa, que a mulher devia cuidar da casa e o homem é que devia trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar a família, mas a partir desta época as mulheres já começaram a poder ter a sua própria economia financeira. Por exemplo, puderam começar a votar, mas isso foi mais para a frente,
puderam começar a sair sozinhas à noite, a frequentar, por exemplo, os cinemas. Também se criaram novos estilos de moda, ou seja, o cabelo à garçonete. Antes usava-se uns espartilhos ou corset, eram os corsets, e começou-se a usar os sutiãs porque era mais confortável. Também se começaram a usar calças, porque antes era uma ofensa as mulheres usarem calças, só os homens é que podiam usar calças, e as mulheres tinham que andar todas esbeltinhas com aquele espartilho que para respirar era um Deus me livre, mas pronto. Também isto permitiu a alteração do papel da mulher na sociedade, o que promoveu o seu reconhecimento e também a afirmação do feminismo que surgiu no século XX. No século XIX. É isto, povo. Está feito. Eu acho que vai correr bem. Só acho. Só acho que vai correr bem. Espero que seja fácil. Também a professora de História não costuma ser muito exigente com os conteúdos que ela costuma meter nos testes. Mas... é isso. Eu ia cair. Isto ia ser bom. Isto ia ser muito bom. Não ia ser muito bom para as minhas costas, mas ia ser bom para vocês fazerem partir a rir aí. Mas pronto. Agora eu vou só dar uma revisada aqui a francês. E foi isto, people. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de subscrever no meu canal, deixarem o vosso like, compartilharem com os vossos amigos. É isso. E um grande beijinho. Tchau, tchau. Até ao próximo vídeo.